ser canal para nós nessa noite, Senhor. Pela intercessão de todos os santos e santas, e de tua mãe, Maria Santíssima, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe ele, para que ele traga a nós a tua palavra. Amém, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez, a paz de Jesus. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Levanta a mão para saber, tem alguém? Não, desse lado não? Alguém? Vê tudo de casa, fica mais fácil, né? A gente fica com menos vergonha, né? Fica mais fácil assim. Não é não, moço? Fica mais fácil. Tá certo. Queria partilhar um pouquinho com vocês hoje uma palavra que quem tiver a Bíblia em mãos, gostaria que pegasse junto comigo. Hebreus, capítulo 4. Está no finalzinho da Bíblia. Página da Ave Maria, quem tiver, 1529. Hebreus capítulo 4, versículos de 12 a 13. Eu vou ler o texto inteirinho aqui, do 11 então até o 13, tá? Achamos aí? Hebreus capítulo 4, os versículos de 11 até o 13. O título da palavra, para aqueles que não trouxeram, diz Eficácia da Palavra Divina. Assim, apressemos-nos a entrar nesse descanso, para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, ela se inicia dizendo que assim apressemos-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossa vez na mesma incredulidade. A gente entende que quando se fala da palavra de Deus, nós entendemos diretamente que seja a Bíblia, a palavra de Deus. Então a gente vai fazer uma referência aqui ao capítulo 3, no qual eu li, e tudo gira em torno de uma incredulidade, de uma descrença do povo em relação às coisas que vinham de Deus, e principalmente as coisas que vinham pela boca de Deus, pelos escritos da palavra de Deus. E nisso, as pessoas iam perdendo a fé e não iam acontecendo os milagres, os desígnios de Deus na vida das pessoas. Esse versículo 4 então vem alertando a essa comunidade lá em Hebreus, mas também vem nos alertando hoje para que a todo momento em que nós desacreditarmos, tivermos um pé atrás com a palavra, tivermos um momento de descrença ou uma incredulidade com a palavra, nós também estaremos longe desse descanso. Para a gente ter uma ideia, a gente pode interpretar hoje aqui para nós como grupo de oração, o reino, a terra prometida, o reino dos céus, a espera do paraíso. Quanto mais longe nós estivermos da fé na palavra, mais longe também estaremos de alcançar o reino dos céus. A palavra nos é como uma exortação, é uma correção, ou seja, hoje para nós, a palavra de Deus, a gente costuma dizer muito isso, né? Os pregadores, Jorge costuma dizer isso também aqui nas suas pregações, que a Bíblia fechada é simples livro, aberta é a boca de Deus falando. Ou seja, se nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, Deus nos falando com a sua própria boca, então nós temos que começar a refletir um pouquinho melhor o que vem da Bíblia
e o que vem de Deus. Ou seja, para nós, como cristãos, é fundamental que nós possamos ter uma direção espiritual pela palavra, pela Bíblia. Que forma nós podemos comparar o que acontece na Bíblia com o nosso dia a dia? No sábado retrasado, por exemplo, nós tivemos a nossa irmã pregando e ela citou o livro de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó teve todas as suas provações, não foi isso? Quem poderia me relembrar um pouquinho? Jó teve suas provações, o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. O que mais? Ele passou por várias provações, não foi isso? Quem aqui hoje em dia passa também por várias provações? Quem já perdeu tudo aqui? Não tinha nada, né? Está na ponta da língua já. Ou seja, mas alguma coisa nós já perdemos. Quem já teve aqui uma desilusão amorosa? Não precisa levantar a mão. Eu sei que vocês já passaram por isso. Alguma coisa já perdemos. Como Jó perdeu muitas coisas, nós já perdemos. A questão é que, no final da história de Jó, o que acontece com Jó? Tem uma música até evangélica que tem esse título. Jó é restituído. Da mesma forma? Não. Até em dobro. Eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje para nós é a boca de Deus falando diretamente para nós. A história de Jó é algo que Deus quer nos falar direto. É um ponto que o Senhor quer nos colocar. Quando você lê Jó, Márcio, preste atenção naquilo que eu quero te falar. Só que eu não posso fazer uma comparação da palavra de Deus exatamente da forma que acontece. Ou seja, na palavra, por isso que eu perguntei, Jó foi restituído. Se na minha vida, se no meu dia a dia, se lá no meu envelhecer, eu não for restituído, muda alguma coisa em relação ao meu sentimento e a minha fé para com Deus? Sim ou não? A resposta era para ser em alta voz, direta e clara: não. Mas diante do silêncio, diante da nossa cabeça pensante, a gente começa: será que seria? Dessa forma a gente começa a pensar um pouquinho. O que acontece na palavra de Deus é algo que o Senhor vai nos dar um direcionamento. É Ele nos falando, como eu disse, é Deus abrindo a sua boca através da palavra, através da Bíblia, para nos dar uma direção. Meu irmão, minha irmã, se não acontecer da forma que está na Bíblia, você tem a sua história. Deus te construiu com uma história. A sua história não é igual à história de Jó. A sua história não é igual à história de Moisés. A sua história não é igual à história de Maria. Enfim, tantos outros personagens na Bíblia. A sua história é a sua história. A palavra de Deus, nós temos que ter consciência que ela, como está aqui no versículo, ela penetra até a nossa alma. É isso que o Senhor quer colocar no nosso coração hoje. Ela quer penetrar a nossa alma. De que jeito? Mostrando-nos o caminho. Não a mesma história de quem passou aqui pela Bíblia. Talvez o seu final não tenha essa restituição. O Senhor não vai te restituir em nada. Mas se você perseverar na fé, que faltou aqui no capítulo 3, para que eles achassem, encontrassem o momento do descanso, se vocês perseverarem na fé, sim, aí vai acontecer o milagre de Deus. É narrado no capítulo 3, nesse meio início de capítulo 4, uma frase, onde está aqui no capítulo 3, vou até ler um pedacinho para vocês, onde diz que hoje, deixa eu ver se eu pego aqui, está mais fácil. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se ouvirmos a sua voz, que está aqui na palavra, nos é recomendado: não endureçais os vossos corações. Ou seja, é algo que eu estou vendo muito hoje em dia na igreja. Muito. Carregar a Bíblia já é raridade. Teve uma época com a renovação carismática, nós demos uma levantada. Até saímos de nossas casas com a Bíblia, era uma questão assim de quem estava com a Bíblia era uma pessoa de oração. Hoje em dia vai numa bolsa, numa mochila, quanto vai? Mas vá. Agora, o fato de carregarmos uma Bíblia
o fato de lermos a palavra de Deus todos os dias, não diz e não corresponde a uma verdade de que estamos ouvindo a voz de Deus, mas não corresponde mesmo. Ou seja, eu ler a Bíblia, para eu ler a Bíblia e ter uma compreensão da voz de Deus me dirigindo, conduzindo os meus passos, é necessário que, ao ouvir a voz de Deus, os vossos corações não estejam endurecidos. Ou seja, tem que abrir o coração para receber a palavra de Deus. Deus só vai nos guiar através de tudo que está escrito aqui, se o meu, se o seu, se o nosso coração estiver aberto. Se não estiver aberto, não adianta. Tem vezes que a gente consegue abrir mais o nosso coração para alguns livros que a gente vê por aí do que para a própria Bíblia. Essa semana na escola, por exemplo, no instituto, eu tive um professor nos falando que aqui na Bíblia tem de tudo. Até receita tem, ele disse, né? Tem de tudo. Tem novela, tem não sei o que. Ele contou um monte de situações. Até receita ele falou tem aqui na Bíblia. É um livro completíssimo. A questão é abrir o coração para aquilo que está escrito aqui dentro. De uma forma que nós vamos começar a entender e ter uma relação mais direta com Deus. E Deus fala para nós, com certeza, está aqui. A questão é, eu estou com meu coração aberto para receber o que Deus está me falando? Aí já é outra questão. Entra a questão da fé que eu citei no início. Aquele que tem fé e acredita no que está escrito aqui dentro, muda completamente o pensamento em relação à palavra. Ainda nesse versículo, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 13 diz: nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de pensar. Deus sabe muito bem, tudo é descoberto. Tudo se torna nu aos olhos de Deus. A palavra de Deus é dirigida no nosso coração. Deus vê aquele que acolhe, aquele que não acolhe, aquele que consegue interpretar, aquele que consegue pegar de uma certa forma mais fácil e viver tudo isso mais fácil. Quando a gente ouve a voz de Deus, eu costumo dizer isso, olharmos para a palavra e ver as partes, aquilo que nos interessa, os versículos que nos são mais fáceis de compreensão, é algo que nós católicos fazemos até com perfeição. Ou seja, eu olho aqui para a Bíblia e vejo que Jesus Cristo ressuscitou. Acredito de imediato. A igreja acredita nisso. A parte que me convém, a parte que diz que Jesus Cristo ressuscitou, eu acolho no meu coração com muita fé. Outras passagens, por exemplo, essa passagem de Jó, até no momento de oração foi falado isso também. A passagem que eu citei aqui de Jó, diz que Jó sofreu muito. Se nós parássemos no meio do livro de Jó, nós não veríamos o final da história onde Deus restitui tudo que ele perdeu. Talvez na minha vida, ou na vida de vocês, a gente pare pela metade. Eu comece a ver aqui os versículos, os capítulos de Jó, e comece a entender que na vida de Jó só aconteceu coisa ruim. E aquilo é o que encaixa no meu coração. Então, se eu compreender essa passagem de que Deus tem uma história para mim, e que lá no final, Ele tem também um final vitorioso. Também escutei isso na escola, queria passar isso para vocês e partilhar com vocês. Não tem um final infeliz aqui. Talvez aqui na palavra de Deus você possa achar, mas tal fulano teve um final infeliz. Não. A vitória de Deus está em todos os personagens. A vitória de Deus está em todas as partes da Bíblia. Porque na pior das hipóteses, você vai falar, poxa, mas aquele fulano, aquele ciclano morreu, mataram, enfim, para onde eles foram? Para a glória de Deus.